Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Esther do perfil Terran Couple, que hoje infelizmente não existe mais. Era uma página administrada por mim, pelo meu ex-marido, de quem eu não quero citar o nome, mas quem me conhece e me acompanhou desde o começo vai saber de quem eu estou falando. Depois de 6 meses em silêncio, longe das redes sociais, longe porque eu precisava de um tempo sozinha, tava fazendo terapia com psicólogo, me cuidando e etc. Tentando me recuperar dos traumas que eu vivi. E eu vim aqui hoje quebrar o meu silêncio pra vocês, pra relatar o que de fato aconteceu, né? Eu sei que vocês querem entender, ouvir a minha versão da história e entender o que de fato aconteceu. E hoje eu estou aqui para relatar pra vocês sobre tudo isso e sobre o porquê eu e ele não estamos mais juntos, tá? Então, hoje eu vim quebrar meu silêncio, né? E é isso. Então, gente, tudo começou em julho do ano passado, um mês após eu ter voltado pro Brasil. Ele veio falar pra mim que queria vir morar no Brasil, porque a Coreia não dava mais certo e etc. Ele veio falar dos pais dele pra mim, dizendo que os pais tinham expulsado ele de casa, que tinham deixado ele sem comer e tal. E eu fui e perguntei pra ele sobre o porquê que os pais dele estavam fazendo isso com ele, né? Porque é uma coisa assim sem sentido, né? Eu perguntei por que os pais dele estavam fazendo isso com ele. Ele me respondeu que os pais dele queriam que ele tivesse uma vida independente, ou seja, eles queriam que o filho saísse da casa deles. Tudo bem. E etc. E é uma coisa bem estranha. É uma coisa muito bem estranha, galera, de explicar, porque até hoje eu não entendo, né? Até hoje eu não me entendo. Eu cheguei até a questionar a ele sobre isso. Eu cheguei até a falar, não, você tá de brincadeira comigo? Como seus pais vão expulsar você de casa do nada? Como é que seus pais vão deixar você sem comer do nada? É mais fácil seus pais me expulsarem de casa e me deixarem sem comer se eu estivesse aí. Mas você, eu acho bem difícil. Tudo bem que seus pais querem que você tome uma postura de homem, que você seja um cara independente e tudo mais. Mas, nunca que eles fariam algo assim com você, desculpa, mas é difícil de acreditar. E ele chegou, ficou bem bravo assim comigo. Ele chegou e falou pra mim, cara, você tá duvidando do seu marido e tal, eu sou seu marido, velho. E eu falei, não, eu não estou duvidando de você. Eu tô falando que isso, pra mim, que você está falando, não faz sentido, mas tudo bem. Eu entendo a sua situação. Aí, beleza, né, galera? Ele veio e falou pra mim que queria morar no Brasil. E eu cheguei e falei pra ele, tudo bem, você pode vir no Brasil. Vim pro Brasil, morar no Brasil, mas fique sabendo que minha mãe não está aqui, eu tô aqui sozinha com meu pai, a vida aqui no Brasil é difícil, aqui você vai precisar viver do que tem. Eu falei isso, galera, porque quando eu estive na Coreia, eu observei que ele era um tipo de pessoa que vivia do mimo, do bom e do melhor e tal. E eu falei pra ele que a realidade do Brasil, a minha realidade era diferente da realidade que ele vivia na Coreia. Então, se ele quisesse vir morar no Brasil, tudo bem, mas que ele soubesse das dificuldades que talvez iríamos enfrentar no Brasil. E ele falou que estava tudo bem, que estava consciente de como era o Brasil e tal. Beleza. Em nenhum momento, galera, eu nunca menti pra ele sobre quem eu era, sobre a minha classe humilde, sobre a minha família, sobre o meu estilo de vida, sobre a minha aparência, nunca. Nunca. Desde o momento em que começamos a ter um relacionamento, eu comecei a abrir o jogo pra ele sobre tudo. E eu acho muito importante isso, né, da pessoa ali ser sincera e tal. E eu sempre fui sincera e justa com as pessoas e com ele não foi diferente, pessoal. Eu sempre fui sincera e sempre falei pra ele a verdade sobre tudo, entendeu? Até aí tudo bem, ele falou pra mim que precisava de dinheiro para comprar a passagem de avião. Eu falei pra ele que não tinha condições de pagar a passagem aérea sozinha. E eu tava comentando sobre o caso com alguns seguidores numa live aleatória que eu fiz, não lembro. E uma seguidora comentou pra mim, falando que, Sté, por que você não faz uma rifa? Eu cheguei e falei, vou conversar com ele sobre isso, se eu tenho permissão pra fazer a rifa. Até porque a história dele ia ser divulgada, a imagem dele ia ser divulgada. E eu cheguei, perguntei pra ele sobre isso. Ele chegou e falou, sim, tudo bem. Eu falei pra ele que tinha seguidores que estavam apoiando, né, na vinda dele pro Brasil e tudo mais. Beleza. No fim, os pais dele acabou comprando a passagem dele. E ele acabou falando assim pra mim, olha, Esté, minha família já comprou a passagem já tá ok. Mas, o dinheiro que você conseguiu da rifa, você deixa guardado pros documentos, que seria, né, no caso,
a autorização de residência, galera, que eu iria solicitar. Para quem não sabe, uma autorização de residência é um visto brasileiro e permite que um estrangeiro viva aqui no país legalmente, entendeu? E vocês não têm ideia do quanto de trabalho que eu tive para conseguir tirar esse visto dele, para ele ter a legalidade. E vocês não têm ideia o quanto de dinheiro que eu gastei, fora o dinheiro da rifa, que eu tive que gastar do meu, né? Para poder conseguir essa legalização dele aqui no Brasil. Ele chegou no Brasil no dia 15 de outubro do ano passado. Minha família recebeu ele com muito amor, com muito carinho. Ficamos 3 meses aqui na Bahia. Eu levei ele para Salvador, passeei com ele, fiz tudo o que eu podia para que ele se sentisse amado no Brasil. Dias depois, eu comecei a enfrentar dificuldades. Todo o dinheiro que eu pegava era para bancar o cigarro dele e a bebida. Ele começou a se viciar em cigarro e em bebidas alcoólicas, começou a se tornar uma pessoa muito agressiva, chegou a tentar até me agredir algumas vezes, e algumas pessoas da minha família também ele já tentou agredir, né? Mas mesmo assim, sempre tínhamos ali paciência com ele. Óbvio que se fosse uma outra família, né, uma outra pessoa, botava madeira para descer, mas como era comigo e com a minha família, a gente sempre tinha paciência, nunca se estressamos com ele, a gente sempre tinha ali paciência e tudo mais. Aí ele falou, dias depois ele falou que queria conhecer São Paulo. Ah, Estel, eu quero conhecer São Paulo. Eu falei, mas fulano, eu preciso de tempo pra me organizar e tal. E ele disse, eu quero ir pra São Paulo. Deu um jeito aí, eu quero ir pra São Paulo. Aí vai eu, mais uma vez, criar uma rifa e implorar para as pessoas comprassem a rifa. Como o pessoal gostava da gente e principalmente dele, né? A rifa foi um sucesso e muita gente comprou e deu tudo certo, entendeu? A gente foi pra São Paulo e tudo mais, deu tudo certo. Nós chegamos em São Paulo, visitamos o Bom Retiro. Eu levei ele em restaurantes coreanos lá no Bom Retiro, fiz de tudo para agradar a gente. Mas ele em São Paulo começou a se envolver com coisas erradas. A minha mãe na época morava em um bairro simples em São Paulo. E lá nesse bairro existem pessoas boas e também existem pessoas ruins. Mas lá ninguém mexe com ninguém, né? Ele começou a sair escondido e se misturar com pessoas erradas e tal. Ele começou a sair escondido no meio da noite. Tudo mal. E vocês sabem que em São Paulo não é brincadeira, né, galera? E a gente tinha todo aquele cuidado, porque ele não falava o idioma, sabe, galera? Ele começou a se misturar com pessoas erradas. Eu já cheguei a arriscar a minha vida indo buscar ele em bar, tirando ele meio de briga, né? Ele começou a meio que dar trabalho pra gente aqui, sabe? Tudo que a gente fazia, principalmente eu que fazia de tudo pra agradar. Tentei colocar ele no caminho certo, pra ele não prestava. Eu cheguei até a colocar ele em uma escola de língua portuguesa, onde tinha coreanos que davam aula e tal. Fiz de tudo para que ele fosse alguém e tal, e ele não quis. Nunca teve interesse em estudar o meu idioma. E nem nada. E aí a situação com ele aqui começou a desandar. O visto dele foi aprovado e eu recebi a carta provisória dele. Deu tudo certo, e aí voltamos pra casa. Logo depois, ele, do nada, falou que tinha recebido uma proposta de emprego lá na Coreia. E eu falei, cara, como assim você acabou de receber uma proposta de emprego? E ele, eu recebi e tal. Tudo bem, beleza. Eu fui e falei a notícia para minha família, de que ele queria voltar pra Coreia, de que tinha recebido a proposta de emprego e tal. E minha mãe perguntou o seguinte pra ele. O que ele iria fazer comigo, até porque nós éramos casados e tal. E ele chegou, falou que iria trabalhar e assim que tivesse com a vida 100% estruturada lá, que iria me buscar. Aí, beleza. Aí a gente chegou, levou ele para o aeroporto de Guarulhos, ele me abraçou, me beijou e falou que me amava muito e tal. E que em breve nós estaríamos juntos. Aí, beleza. Só que 2 semanas depois dele ter chegado lá na Coreia, eu não sei o que foi que aconteceu, né, galera? Eu não sei o que foi que aconteceu. Ele me ligou no meio da noite falando que não me amava mais e de que eu não iria mais pra Coreia e que queria o divórcio. E ele simplesmente falou isso do nada e desligou na minha cara. Foi algo assim, ele meio que me tratou como se eu fosse um lixo, entendeu? Ele falou, tchau, acabou, bye bye. E eu tentei ligar pra ele, tentar entender o que de fato estava acontecendo, porque tudo ali precisava ser conversado. Eu fui conversar com ele e tal. Em um relacionamento maduro, galera, pra quem não sabe, quando um dos cônjuges falam que quer terminar, o que o outro cônjuge precisa fazer, né? Tentar conversar, entender qual é o problema. E se vê o que ali não tem, e se você vê ali que não tem jeito, aí os dois conversam e terminam, aí tudo bem. Bem,
E era isso que eu queria, né? Tentei ligar pra ele, pra conversar e entender o que tava acontecendo, porque foi algo do nada, galera. Ele simplesmente desligou na minha cara, depois veio com palavras de baixo calão pra cima de mim, e eu disse, cara, por que isso? Pra que isso? Eu quero entender, por que você tá fazendo isso? Vamos conversar e tal. Ele agiu como se eu fosse a pior pessoa do mundo, galera. E depois de 2 horas, eu ali tentando insistir pra conversar com ele e tudo mais, eu vi ali que era o fim. Eu fui, a partir daquele momento, eu fui e decidi compartilhar a notícia pra vocês no perfil, né? Terra Culpa, que não existe mais, né? Fui, compartilhei pra vocês a notícia de que eu e ele estávamos em processo de separação. E assim, foi assim como muitos de vocês ficaram sem entender, né? Foi um baque pra todo mundo. Eu também fiquei sem entender, né? E aí, muitos de vocês tentaram entender, tentaram entrar em contato com ele pra tentar entender o que de fato estava acontecendo. E ele simplesmente começou a difamar eu e minha família nas redes sociais para as pessoas. Começou a falar mal da gente, que a gente maltratou ele, que ele passava fome e etc. Onde isso nunca aconteceu. Se existe uma coisa que a gente nunca fez foi deixar ele passar fome. Começou a falar mal do meu corpo, começou a dizer que eu era gorda, que eu era feia, a falar coisas absurdas sobre a mim e a minha família. E eu e minha família meio que nos sentimos traídos, galera, por ele. Logo após ele começou a difamar a gente nas redes sociais, e eu meio que minha família ficando chateados, tristes, traídos por ele, porque uma das pessoas que mais acolheu foi a gente, né? Fizemos de tudo para que ele se sentisse bem acolhido, gastei o que não tinha para solicitar um visto brasileiro, para que no final ele fazesse isso com a gente, de repente difamar a gente, falar mal da gente, dizendo que a gente maltratou e tal. Então foi algo muito decepcionante, não só pra mim, como pra minha família, né? Eu fiquei bem triste. Eu espero que ele seja feliz. Eu oro todos os dias pra que Deus tenha misericórdia dele. E ele fez isso do nada, galera. Eu comecei a ficar chateada com ele por causa dessas coisas que ele andou fazendo, que foi difamar eu e minha família na internet. Porque se existem pessoas que não merecem nada disso, é eu e minha família. E nem eu, porque eu nunca fiz nada de mal pra ninguém. E eu estou aqui enfrentando um processo de divórcio, doendo a cabeça, tá? Tô gastando o que não tenho. Tô fazendo uma rifa lá no meu perfil do Instagram, pra ver se eu consigo arrecadar uma grana pra ajudar a agilizar o processo. Tentando recomeçar a minha vida. Sou grata a Deus, primeiramente a Deus, e segundo a vocês que têm dado muita força e muito apoio pra eu continuar seguindo em frente, galera. Então, foi tudo isso que aconteceu. Ninguém maltratou ele, ninguém fez ele passar fome, ninguém bateu nele. Às vezes eu tento entender por que ele tá espalhando essas mentiras sobre a gente, né? Mas eu quero que vocês saibam que essa é a verdade. Que essa é a verdade. E é isso. Sou muito grata a Deus, sou muito grata a vocês que têm me dado força, me dado apoio pra eu continuar, pra eu não desistir. E é isso, né? Eu não desejo nada de mal pra ele. Que ele seja feliz. Agora ele arrumou uma nova namorada. Eu espero que ele seja feliz com essa nova namorada. Que Deus abençoe ele por lá. Mas eu quero que vocês saibam que eu não sou uma pessoa ruim, que minha família não é uma pessoa ruim e que jamais faremos algo de ruim contra alguém. Entendeu? Tudo que podemos fazer de bom pra ele, fizemos. Fizemos de tudo pra agradar, fizemos de tudo pra que ele fosse alguém aqui no Brasil, estudasse português, fizemos de tudo. Mas ele não quis, né? Começou a andar no caminho errado, enfim. Essa é a verdade, né? E é isso, né? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E é isso. Muito obrigada a todos pelo apoio, pelo carinho. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês.